Olá, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula de geometria plana e hoje falando sobre retas paralelas cortadas por transversais. Então, inicialmente, a gente vai fazer algumas considerações iniciais, montar algumas ideias e depois resolver alguns exercícios bem básicos usando esses conceitos, tudo bem? Então, vamos lá, sem perder tempo, falar de retas paralelas cortadas por transversais. Então, aqui na nossa figura modelo, eu fiz um desenho de duas retas em preto, chamei de R e de S, e uma reta em vermelho cortando essas retas R e S, né, que eu chamei de T. Essa reta T, ela é chamada de transversal, é uma reta que concorre com as duas retas paralelas R e S, beleza? E aí eu tenho essa condição, ó, R paralela a S. E a gente forma essa figura, é uma figura padrão, e a partir dessa figura ficam determinados alguns ângulos, né? Aqui na interseção das retas T e R, eu tenho quatro ângulos, que a gente vai destacar aqui de azul, né? Então, aí eu tenho destacados quatro ângulos. E a interseção da reta T com a reta S formam mais quatro ângulos embaixo, beleza? E esses ângulos a gente vai identificar, né, com letras minúsculas. Aí você faz a identificação que você achar mais conveniente. Então, aqui eu vou chamar de A, B, C e D. Aqui embaixo é F, G e H, tudo bem? Então, vamos lá. Esses ângulos, alguns desses pares, têm classificações especiais, que é o que a gente vai estar trabalhando agora. E a primeira classificação são os ângulos alternos. Vou escrever aqui. Ângulos alternos. Quem são os pares de ângulos alternos aqui nessa figura? Vamos lá. Vou escrevê-los e depois a gente identifica lá na figura. Primeiro par, os ângulos A e G. Segundo par, os ângulos B e H. Terceiro par, os ângulos D e F. E o quarto par, os ângulos C e E. Tudo bem? Então, esses ângulos são chamados de alternos. Aí a gente tem os alternos internos e os alternos externos. Quem são os alternos internos? Vamos lá. D e F é um par de ângulos alternos internos, assim como C e E, beleza? Ângulos alternos internos. Quem são os alternos externos? Que a gente escreveu lá. A e G é um par de ângulos alternos externos. E o último, B e H, né? O outro par de lados, par de ângulos alternos externos, perdão. E qual é a principal característica dos ângulos alternos, né? Internos ou externos? Eles são congruentes. Então, eu tenho A congruente ao G, né? Eles têm a mesma medida. B congruente ao H. D congruente ao F. E, por último, C congruente ao E. Beleza? Então, aí a gente tem essa propriedade dos ângulos alternos. Eles são congruentes, têm a mesma medida. A gente vai já aplicar nos exercícios. Beleza? Então, já anota aí, primeiro tipo de par de ângulo que a gente vai estar trabalhando, os ângulos alternos. Segundo tipo, ângulos correspondentes. Então, aqui, correspondentes. Vamos identificá-los. Quem são os pares de ângulos correspondentes? Vamos lá. A e E é um par de ângulos correspondentes. B e F é um outro par de ângulos correspondentes. C e G é o terceiro par de ângulos correspondentes. E D e H é o último par de ângulos correspondentes. Beleza? E qual é a principal característica de ângulos dos ângulos correspondentes? Eles também são congruentes. Então, o A é congruente ao E, o B congruente ao F, tem a mesma medida, C congruente ao G e o D
congruente a quem? Ao H, beleza? Então, aí a gente tem essa característica para os ângulos correspondentes, né? A mesma característica que a gente atribuiu lá nos alternos. Então, o A vai ter a mesma medida do E, o B vai ter a mesma medida do F, o C vai ter a mesma medida do G e o D, congruente ao H, também tem a mesma medida. Beleza? E o terceiro tipo de par que a gente vai trabalhar são os ângulos colaterais. Então, vou escrever aqui embaixo. Colaterais. E os colaterais também se dividem em internos e externos. A gente vai já identificar. Quem são os pares de ângulos colaterais? Vem aqui comigo. A e H é um par de ângulos colaterais. B e G é o segundo par de ângulos colaterais. C e F também é um par de lados de ângulos colaterais. E D e E também são ângulos colaterais, beleza? Então vamos lá, quem são os colaterais internos? C e F, D e E. São os dois pares de colaterais internos que eu tenho nessa figura. E os colaterais externos? A e H, B e G. Beleza? E qual é a principal característica dos ângulos colaterais? Os ângulos colaterais, eles são suplementares. Então, vamos lá. Se eles são suplementares, então A mais H vai ser igual ao B mais o G, que é igual ao C mais o F, que é igual ao D mais o E. Né? Se eles são suplementares, a soma é a mesma. Quanto é que é a soma? 180 graus. A gente já viu lá na primeira aula. Beleza? Então, essa é a principal característica dos ângulos colaterais. Eles são suplementares. Então, se você somar os pares de ângulos destacados, a gente tem exatamente 180 graus. Beleza? Então, esses são os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal, né? Alguns pares de ângulos, né, que a gente pode estar destacando, os alternos, os correspondentes e os colaterais. Então, vamos ver como é que isso se aplica em exercícios, né? Trouxe aqui dois problemas bem rápido para a gente trabalhar e fechar essa ideia de retas paralelas cortadas por transversais. Vem comigo. Na figura, sendo R paralela a S, calcule x e y. Então, aqui ele deu alguns ângulos, né? Ele deu duas retas paralelas, cortadas por uma transversal, e destacou alguns ângulos. Né? A partir disso, ele quer saber os valores de x e y, sabendo que essas retas são paralelas. Então, vamos lá. Primeiro par de ângulos que eu identifico, e que a gente acabou de trabalhar, são esses ângulos aqui, ó, medindo 2x e 3x menos 20 graus, beleza? E aí eu vou tentar encaixar eles em algum grupo que a gente acabou de ver, né? Então, se eu voltar aqui na minha figura, eles estão exatamente nessa posição, a posição do D e do F, aqui no nosso modelo, beleza? E a gente viu que os ângulos D e F, eles são o quê? Alternos, está aqui, ó. Os ângulos D e F são ângulos alternos, beleza? Alternos internos. E qual é a principal característica dos ângulos alternos? Eles são congruentes. Então, a gente escreveu aqui que o D vai ser congruente ao F. Então, vamos voltar lá no problema. Então, para resolver essa primeira parte, ó, eu sei que esses ângulos são congruentes, então eu vou igualá-los, certo? Então, eu sei que o 3x menos 20 vai ter a mesma medida de quem? Do 2x. Então, quanto é que vale o x? Organizando isso aqui, né? Eu tenho 3x menos 2x igual a 20. Então, x só pode ser o quê? 20 graus, beleza? Já achei o valor do x. E aí, preciso encontrar o valor de y. E aqui, eu posso encontrar de duas maneiras. A primeira maneira é a seguinte. Os ângulos 2x e y mais 10, eles também têm uma classificação. Se a gente olhar lá na nossa figura,
anterior, a gente vê que eles ocupam exatamente as posições do D e do H. E a gente já viu que os ângulos D e H são ângulos o quê? Correspondentes. Está aqui, ó. E os ângulos correspondentes, eles são congruentes. Beleza? Então, eu sei que os ângulos de medida 2x e y mais 10 também vão ser congruentes. Então, eu vou igualá-los. Outra maneira de fazer é trabalhar com esses dois ângulos, ó, 3x menos 20 e y mais 10. A gente já viu lá na primeira aula que esses ângulos são o quê? Opostos pelo vértice, beleza? Então, eles também são congruentes. Então, tanto faz você igualar 2x a y mais 10 ou y mais 10 a 3x menos 20, você vai ter o mesmo resultado, até porque eles são iguais, a gente acabou de ver que eles são iguais, beleza? Então, aí a gente pode tirar várias conclusões em cima desse problema. Então, vamos lá, você escolha qualquer um dos dois para igualar, o resultado vai ser o mesmo. Então, eu vou igualar ao 2x, então 2x vai ser igual a y mais 10. E aí a gente acabou de ver que o x vale 20 graus, então 2 vezes 20 é igual a y mais 10. E aí, fazendo de maneira direta, y vai ser igual a 2 vezes 20, 40. E 40 menos 10 é igual a 30 graus, beleza? Então, aí, achei os valores de x e de y que a questão me pediu. Vamos finalizar com uma outra questão. A questão fala o seguinte, ó, na figura temos os ângulos α e beta de lados respectivamente paralelos. Sendo α igual a 8x e beta igual a 2x mais 30, determine o suplemento do ângulo beta. Então, vamos lá. O problema me fala que os lados dos ângulos α e beta são, respectivamente, paralelos. Então, vamos lá. Esse primeiro lado do α é paralelo a esse primeiro lado do beta. E esse segundo lado do α, ele é paralelo a esse segundo lado do beta. Beleza? Então, eu tenho lados, respectivamente, paralelos. Olha o que eu vou desenhar nessa questão para facilitar a nossa resolução. Esse primeiro lado do alfa, eu vou traçar a semirreta oposta a ele. Então, vamos lá, traçar de azul, a semirreta oposta, vai ficar mais ou menos assim, beleza? E aqui de vermelho, eu vou traçar a semirreta oposta do outro lado. Então, tá aí. Essa figura ficou um pouquinho melhor da gente interpretar, né? O que que eu tenho? Eu tenho duas retas paralelas agora, beleza? Cortadas por duas transversais. No caso, eu vou usar só uma, por enquanto, né? Então, vamos levar em consideração essa reta. Ela é uma reta transversal, beleza? E aqui eu vou identificar um outro ângulo para a gente trabalhar, né? Eu vou trabalhar com esse ângulo aqui de baixo, beleza? E aí eu tenho o seguinte, ó, esse ângulo em relação ao alfa, né, da transversal que a gente destacou, ele é um ângulo correspondente ao alfa, beleza? Se a gente voltar lá no nosso primeiro slide, os ângulos que ocupam essas posições, né, no caso aqui na figura B e F, eles são o quê? Correspondentes. Está aqui, ó, aqui embaixo, né? Correspondente. Vou ajeitar. Correspondentes. E qual é a principal característica? Eles são congruentes, beleza? E aí eu concluo lá no nosso trabalho, nossa questão, que esse ângulo que eu destaquei em vermelho, ele também mede o quê? Alfa. Beleza? Agora vamos enxergar sob uma outra perspectiva. Esse lado do ângulo beta, eu também vou fazer um prolongamento, né? Eu vou traçar a semirreta oposta. Ajeitar aqui, semirreta oposta a esse lado desse ângulo, beleza? E aí, essa figura agora eu vou enxergar sobre essa outra perspectiva. Essas duas retas agora são as paralelas, beleza? E essa terceira será a transversal, né? Então, a gente está olhando a figura de lado, vamos dizer assim, beleza? E aí, esses dois ângulos destacados, tanto o alfa, que a gente acabou de marcar, e o beta, são ângulos o quê? Correspondentes também, beleza? Então, a mesma situação aqui do alfa
e esse outro que a gente destacou embaixo. Então, eles são correspondentes, o alfa e o beta. E por serem correspondentes, eles são congruentes. Então, eu concluo, né, que o alfa ele é congruente ao beta, beleza? Ou seja, se o alfa mede 8x e o beta 2x mais 30, eu vou igualar essas duas expressões para encontrar o valor do x, beleza? Então, aí 8x menos 2x igual a 30, 6x igual a 30, então x só pode ser o quê? 5 graus, beleza? Então, x é igual a 5 graus. E aí ele pergunta o suplemento do beta. Então, vamos aqui para cima. O beta, ele é 2x mais 30. Se o x mede 5, então 2 vezes 5, 10, mais 30, 40. Beleza? Significa que o seu suplemento, ou seja, 180 menos beta, vai ser igual a 180 menos 40, que resulta em quanto? 140 graus. Beleza? Então, esse é o suplemento do ângulo beta. O que a gente conclui com essa questão? Ângulos de lados respectivamente paralelos vão ser congruentes, né? Então, se esse primeiro lado é paralelo ao primeiro lado do beta e o segundo lado do alfa paralelo ao segundo lado do beta, esses ângulos são congruentes, a gente acabou de ver. E aí o suplemento do beta, 140. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Espero que tenham entendido essa parte de retas paralelas cortadas por transversais, os ângulos determinados. A gente com certeza vai fazer mais exercícios sobre isso, né? Espero que tenham todos compreendido. Se for alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem. Até a próxima aula, se Deus quiser, e bons estudos. Tchau, tchau.